Seu adolescente não larga o game? Esse é o tema da live de hoje. Essa live faz parte da série chamada Adolescer. Essa série eu trago aqui temas sobre a transformação que ocorre entre a infância e a fase adulta, que é a adolescência. Então, as transformações físicas e emocionais eu abordo aqui na segunda-feira. Toda segunda-feira é um conteúdo mais denso, a live de segunda-feira. E na quinta-feira eu faço uma troca com as mães, então sempre vem uma mãe participar ao vivo. Hoje eu vou fixar aqui, o tema é: seu adolescente não larga o game? Então, se você estiver passando por isso aí na sua casa, se você tem alguma história para me contar, se quer me perguntar alguma coisa, vai comentando aqui embaixo. Deixa eu fixar aqui porque o pessoal vai entrando depois. Vai comentando que eu vou começar a falar um pouco do conteúdo, mas logo eu já venho aqui ler os comentários de vocês, tá? Então vamos lá. Então a live de hoje: seu adolescente não larga o game? Se você estiver chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Nesse canal aqui eu te ensino a entender por que seu adolescente está mudando tanto e a saber lidar com essas transformações da adolescência. O tema da live de hoje é assim: Soraya, eu deixei meu filho brincar nesses jogos. Eu estou elaborando dessa forma porque foi uma mensagem de uma mãe, tá? Então essa live é baseada no pedido de uma mãe e, por sinal, se você estiver chegando aqui agora, você pode me mandar ali resumidamente o que está acontecendo com você, a idade do seu filho, e me peça, me dê uma ideia do que você está passando, que eu produzo um conteúdo para você. Então essa live foi um pedido de uma mãe. Ela falou assim: Soraya, eu deixei meu filho jogando, foram as férias, meu filho começou a jogar games e tal, e agora eu não estou conseguindo tirá-lo dos games. Então, essa live é voltada para você. Você acabou deixando o seu filho jogar e quando você foi ver, ixi, tá demais isso. E eu não consigo tirar. Então, essa live é voltada para você que está passando por esse momento. Diferente para aquela mãe que já fala assim: Soraya, meu filho não quer sair do game, mas eu ponho limite e ele me obedece. São casos diferentes, são formas diferentes de seguir, de agir, né? Então, hoje eu tô falando para aquela mãe que, Soraya, saiu do controle e eu não sei aqui o que fazer com o meu adolescente, tá? Vou começar com os meus... uma oportunidade. Qual oportunidade que eu quero trazer com o tema de hoje? Eu quero que você enxergue que por trás disso alguma coisa tem. E eu vou trazer as mais comuns, né? O que eu mais observo ali no consultório, para você parar para pensar aí na sua casa e decidir como agir, tá? Então eu vou trazer o primeiro exemplo. Eu tive uma paciente, eu ainda tenho. Ela tá com, acho que 13 anos. E ela virou pra mim e falou assim: tia, eu me dei conta do quanto eu estou perdendo da minha vida com... por sinal, eu não sei se vocês sabem, mas no total da população, não só de adolescentes, tá? No total de pessoas que jogam, hoje tem mais meninas do que meninos, mais mulheres do que homens. E quando a gente pensa em games, a primeira coisa que a gente pensa são não sei, mas a maioria que me manda, fala de meninos. E quando eu soube desse índice, esse índice me espantou. Eu não esperava por isso, tá? Então, não esqueçam, essa live é para os dois, para os meninos e para as meninas, tá? Então, essa minha paciente de 13 anos chegou para mim e falou assim: tia, eu me dei conta do quanto o celular tá tomando da minha vida. Olha que maturidade. Não foi a mãe dela, foi ela.
E ela começou a se desprender do celular. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque esse exemplo é totalmente atípico. O adolescente, ele não tem essa maturidade para enxergar as situações lá no futuro, como essa adolescente conseguiu fazer. Ele não consegue enxergar o que vai acontecer lá no futuro e não consegue enxergar as consequências dos atos dele. Então ele precisa da maturidade de um adulto para orientá-lo. Então não dá para a gente esperar que o seu filho ou a sua filha tenha atitude como essa minha adolescente, de que, nossa, tá muito, preciso parar. Ele não vai conseguir enxergar. Ele precisa da sua ajuda. Tá? Então eu trouxe esse exemplo para a gente entender que muito raramente isso vai acontecer. Tá? Exemplo 2. Doutora, eu morro de dó. Eu acho que tá muito, mas eu morro de dó de tirar meu filho da frente do celular, porque ele não tem nada para fazer. Essa é uma mãe me falou isso. Não, eu acho que eu tenho mais do que uma. É que me veio à cabeça quando eu preparei a live essa mãe, né? Então eu fui explicando para ela, que a gente vai conversar daqui a pouco, que a gente tem que oferecer opções para o filho, né? E uma questão que muita gente não sabe, mas o ócio, o ficar parado, é mais importante para o adolescente do que ele ficar na tela. Então, para o desenvolvimento do cérebro, se o seu filho não tiver nada para fazer, vai ser melhor do que se ele tiver o celular. Porque se ele não tiver nada para fazer, ele vai criar, ele vai buscar. E aí ele vai mexendo ali nas conexões dos neurônios. Então, para ele é importante também esse ócio, para ele ser criativo, para ele ficar mais inteligente, não ficar só recebendo informação. Tá? Então, se você tá com dó, tira isso da sua cabeça. Você está fazendo bem para o seu filho, tá? E o terceiro exemplo foi um adolescente que participou de uma live. Eu já tenho uma live parecida com a que a gente vai falar hoje, que era mais focada para celular, não para games. E o adolescente, se eu não me engano, ele tinha 16 anos e ele entrou na live e começou a participar. Ele contribuiu muito para o conteúdo da live. E ele virou e falou assim: eu passo o dia inteiro no celular, porque eu peço para minha mãe outras opções e ela não deixa. Então a mãe, além de permitir ali que ele fique o dia inteiro no celular, ela também não proporciona a ele atividades extras, né? Então teve uma mãe que falou assim para mim: não, Soraya, mas eu não tenho dinheiro para isso. Gente, hoje tem muita coisa gratuita, muito curso, tá? Muita atividade, e a atividade física a gente consegue fazer gratuitamente no parque, né? Então dá para fazer atividade gratuita, atividade física gratuita, dá para fazer cursos gratuitamente. Então o limite não é o financeiro, tá? Então esses foram os 3 exemplos que eu separei para a live de hoje. Vamos ver o comentário de vocês. Ele falou boa noite. Coisas de Corujete falou boa noite. Daniele falou boa noite. Vão me contando, gente. Vão me contando. Não esqueçam de falar a idade do filho, tá? Se é filho ou filha e a idade. Eita, ninguém passou por essa situação por aí? Ninguém contou um caos? Oi, Gláucia. Faz tempo. Boa, gostei. Já observei isso no meu filho. Quando não tem nada para fazer, ele inventa. Isso, exato, Gláucia. Então,
a ociosidade faz bem para o desenvolvimento do filho, tá? Então, eles tornam-se adultos mais inteligentes se eles tiverem essa possibilidade do não estar fazendo nada, porque aí ele vai inventar, tá? Então, aquela história de que eles falam, como é que eles falam? Não tenho nada para fazer, ai que tédio, que eles falam, né? Ai que tédio. E aí aqui em casa a gente trazia muito isso. O tempo é seu. E quem tem que se virar com esse tempo é você. Quem vai descobrir o que fazer é você. Então, em alguns momentos a gente proporciona aos adolescentes o que fazer, em outros a gente deixa que ele mesmo crie, ele mesmo busque, tá? Boa noite. Moura falou assim, boa noite, filho de 14 anos. A Aurelene falou, filho de 15. Vão contando para mim as situações de vocês. Mayuli falou assim, eu tô passando 15 anos, não tem conversa, estou me vendo obrigada a desligar o modem para ele sair do computador. Então, essa live vai te ajudar. Então, vamos lá. É isso aí. Obrigada por participar. A Ju falou assim, meu filho de 11 fica muito estressado quando fica muito tempo no game. Então, a mãe já observou que, puxa, quando meu filho fica muito nos jogos, ele fica muito estressado. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo sobre isso, né? Então, a gente é o que a gente assiste. Então, vamos brincar aqui, né? A gente assistiu um filminho romântico. A gente fica romântica, a gente fica carinhosa com o marido, a gente quer beijinho, quer abracinho, quer carinho. Assiste Cobra Kai, sai lutando. Então, o que a gente assiste influencia muito no nosso comportamento. Então, imagina o seu filho jogando lutinha o dia inteiro. Mata, corre, tem que fazer não sei o que, tem que ser rápido, que senão não consegue, senão vai perder, vai... Não tem como não ficar estressado. Então, o que ele joga e o que ele assiste influencia diretamente no humor dele, tá? Então, certíssima, Ju. Vasconcelos falou que o filho de 13. Aí, a Silvana falou, os jogos mudam o humor de quem assiste. É isso aí, tá? Então, mexe diretamente no humor, tá? Tá bom. Vamos continuar aqui no conteúdo. Então, muitas mães me falam assim, Soraya, mas eu morro de dó de tirá-lo do celular, dos jogos. Então, lembre sempre dessa questão que eu trouxe aqui. O ócio faz bem para a criatividade, tá? Mas vamos lá. Vamos pensar assim. Mas, Soraya, por quê? Por que o adolescente quer tanto ficar no jogo? Por que ele quer tanto tá ali jogando o dia inteiro, né? O que acontece com o adolescente, né? Eu trouxe algumas questões que eu observo mais comumente e dessas questões a gente vai destrinchando como agir, tá? Então, questão 1, fuga da realidade. Então, ele tá ali estressado, com desafios no dia a dia, os desafios da adolescência, né? O corpo tá mudando, será que eu vou ser bem aceito no grupinho novo? Puxa, mudei de escola, será que os meus amigos vão me aceitar? Puxa, mudei de ano, será que vai ser difícil esse ano? Entrou uma professora nova, será que essa professora vai ser brava assim o ano inteiro? Será que não vai ser brava? Agora mudei, né, pro Fundamental 2. Será que Fundamental 2 é muito mais difícil que o Fundamental 1? Ou fui pro médio? Então, tem muitas questões que eles precisam lidar na adolescência, né? E o game é uma fuga. Ele desliga desse estresse no game. Então, é como se eu fugisse ali da minha realidade, tá? Eles usam como uma fuga, tá bom? Então, esse é o primeiro item.
2. Socialização virtual. Como assim? Ai, sabe que meu filho tem uma dificuldade de socializar, de ter amigos, de fazer amizades. E aí o que eles encontram no mundo virtual? Isso fica mais fácil. Porque ele entra ali e aí um começa a jogar com o outro mesmo nem se conhecendo. E aí ele faz uma amizade virtual. Tem o lado legal que, por exemplo, pega um sábado à tarde, tá cada um lá não sei aonde, cada amigo lá não sei aonde, não podem fazer nada, e aí eles se encontram ali para socializar ali durante 1 hora no sábado, e aí eles põem ali, que nem eu fiz o vídeo, né, o WhatsApp online, e eles conversam, eles brincam, eles riem. Eles estão socializando, mas eles estão socializando com um grupo que eles já têm ali na escola. Aquele grupinho de amigos. Então, a forma que eles encontraram, né, atualmente, de se encontrar virtualmente. O que a gente tem que ficar atento é o filho que não consegue fazer as amizades no mundo real e ele busca no virtual essa compensação. Só que aí ele nunca vai conseguir aprender a lidar com a realidade. Então, na verdade, o que eu preciso é ajudá-lo a se encontrar para encontrar a tribo dele. Falei difícil. Então, vamos lá. Eu ofereço várias atividades para ele, não só de esporte, arte, música, xadrez. Eu vou deixando meu filho experimentar várias coisas, leitura, porque em uma delas ele vai se encontrar, e na hora que ele se encontrar, ele vai encontrar a tribo dele. Se eu permito que ele fique o dia inteiro no virtual, ele não vai ter essa experiência do real e não vai desenvolver essa habilidade. Tá? Então, muitas vezes eles vão para o virtual como uma fuga porque eles não conseguem concretizar a amizade no mundo real. Tá? 3. Recompensas instantâneas. Então, o adolescente ele gosta dessa emoção e da recompensa rápida, fácil. E o joguinho traz isso. No cérebro, da infância para a adolescência, o cérebro muda. Então, muitas vezes a gente fala assim, meu filho vive de mau humor. É porque no cérebro acontecem algumas mudanças. E aí, aquela criança que achava tudo gostoso, ela passa a não achar tudo gostoso. E eles buscam por essa recompensa para ver se eles voltam a sentir prazer em algumas coisas. Então eles buscam pela essa recompensa fácil. E o joguinho dá essa recompensa fácil. Mudei de fase, conquistei não sei o que, peguei a roupa não sei o que, fiz não sei o que. Então ele tem esse prazer rápido, instantâneo, né? Através do joguinho. Então o joguinho ele sabe que isso acontece na adolescência e ele oferece isso ao adolescente. Por isso que eles vão ficando viciados no jogo, porque eles vão tendo esse prazer. E lógico, quem produz o jogo já sabe disso, tá? Então, recompensas instantâneas, né? 4. Desafios, progressões. Eles também gostam dessa questão do passar de fase. A última fase é muito difícil, conquistar tantos troféus, e o jogo proporciona isso. Gente, quem ainda não assistiu o filme Dilemas da Rede, precisa assistir, tá? Já tá ficando um pouco, já deve ter, não sei, não lembro mais, uns 2 anos, mas lá ele mostra muito isso, né? Então eles sabem o que oferecer, né? Não é só para o adolescente, para todo mundo, né? Então eles sabem que o adolescente gosta dessa
progressão, né, dessa conquista. Então eles sabem o que oferecer nos jogos, para eles ficarem presos e quererem, né? Bom, que é coisa mais evidente que esse negócio deles jogarem online, porque se parar de jogar online, então não sei se a maioria sabe aqui, né? Na hora que eles entram no jogo online, se eles pararem no meio do jogo, eles perdem ponto. E se perderem X pontos nos jogos, eles são proibidos de entrar novamente nesse jogo. Com isso, ele faz com que o adolescente fique escravo daquele jogo. Então ele tá jogando, a mãe fala: Joãozinho, vai tomar banho. Não posso, mãe, eu tô online. Que tá online? Não quero nem saber se tá online ou não tá online. Vai tomar banho. Mas o que o jogo faz? O jogo fala assim pra ele: olha, cara, se você sair daqui, você vai perder ponto comigo e você não vai conseguir jogar mais. Então, o jogo sabe segurar o adolescente. Tá? Então, desafios e recompensas, né? Então, conquistou a fase tal, aí ganha tal coisa, conquistou a fase tal, ganha tal coisa, né? Então, sempre tem as recompensas que são coisas importantes nessa fase da adolescência. 5. Falta de outras atividades. Então, que nem esse adolescente que eu falei que apareceu na live, né? Então, a ociosidade é importante, mas oferecer atividades extracurriculares também é importante. Então, ele não pode passar todos os dias fazendo 10 mil atividades, que isso é estressante, mas também não dá para ficar o dia inteiro parado em casa no celular, tá? Então, fazer ali 3 a 4 vezes por semana uma atividade extracurricular e na sexta dar aquela descansada, tá? E quais atividades? Atividade física, música, arte, enfim. Que nem eu falei, o xadrez, a leitura, aí vai de acordo com o gosto do seu filho, tá? Inglês, né? E 6, e a mais importante, pode ser a última, mas é a mais importante, uma fuga. Eles ficam muito no game por uma fuga de tanta briga que tem em casa. Então, ou os pais que brigam muito com o adolescente, ou os pais que brigam entre eles. Lembrem, brigar todo dia não é normal. Então, se você percebe que você está brigando todo dia com o seu filho, ou brigando todo dia com o seu cônjuge, isso não é normal. Precisa entender o que está acontecendo e trabalhar isso. E muitos adolescentes fazem o quê? Eles se trancam no quarto para fugir dessa realidade e vão pro joguinho para fugir disso. Tá? Então, a ideia aqui da live, eu já volto aqui para os comentários, tá? A ideia daqui da live é que muitas mães me mandam assim: Soraya, meu filho não sai do celular, não sai desses joguinhos, o que eu faço? Cada caso é um caso. Cada filho é único. Então, o que eu trago sempre é o método POC. Para quem está chegando agora, lá nos destaques, eu esqueci meu outro celular para mostrar. Lá nos destaques, tá aqui. Eu tenho ali explicando o que é o método POC, tá? Com o método POC, deixa eu só mostrar para vocês onde é que fica. Então, tem a fotinho. E aqui tem várias bolinhas. Uma dessas bolinhas chama método POC. Chama POC, na verdade. Depois lá na bolinha está escrito método POC. Aqui eu explico como é que funciona esse método que eu criei, tá? Então, o que é o método POC? P-O-C. Vai estar ao contrário, me perdoem. P de por quê? Por que meu filho está passando o tempo todo no celular? O que a maioria das mães me escrevem? Soraya, meu filho está o tempo todo no celular, o que eu faço? Como é que eu ajo? E eu falo para elas, eu não sei o que te dizer sobre como agir se você não me disser
o que tá por trás disso. Então, a maioria das mães me mandam, Soraya, meu filho tá... E eu mando assim, você aplicou o método POC? O que você encontrou no método POC? Por quê? Porque eu quero que você observe o porquê. Então, vamos trazer aqui para essa live. Soraya, meu filho não sai do game. O que eu faço? Aí eu vou falar para você. Pra gente pensar no que fazer, primeiro eu preciso entender o porquê. Por que meu adolescente está ficando muito no game? Será que é porque ele tá com muitos desafios e aí tá fugindo da realidade? Será que é porque ele não tá conseguindo fazer amigos, então ele tá indo pro mundo virtual por isso? Foi tudo que a gente conversou aqui hoje. Será que ele tá precisando de desafios, então ele busca isso no joguinho? Será que ele não tá tendo nenhuma atividade para fazer fora da escola? Não tem uma atividade física, uma música, uma arte? E aí ele não tem mais o que fazer e ele fica no celular? Então eu preciso entender o que tá por trás disso. Porque aí na hora que eu encontro a raiz da questão, a raiz do problema, eu vou trabalhar a raiz do problema e aí vem como reflexo a melhora disso. Então não adianta eu ficar pensando em o que fazer e como fazer se eu não souber a raiz do problema, que é o porquê. Esse é o método POC que tanto eu falo aqui durante as lives e durante os meus conteúdos, tá? Então, se o seu filho fica muito no celular, nos joguinhos, assiste de novo o conteúdo dessa live. Veja com o que você se identifica. Eu trouxe aqui 6 situações e trabalhe essa situação. Na hora que você trabalhar essa situação, você vai ver melhora, diminuição desse tanto que ele está ficando nos games. Tá? Então, sempre aplica o método POC para encontrar qual é a raiz da questão, tá? Acho que deu para entender, né? Espero que tenha dado. Deixa eu ver aqui os outros comentários. Só preciso voltar aqui no último que eu li. Ainda não. Minutinho, gente. Eita. Estressado, né? Que a gente conversou, os jogos mudam o humor, a gente parou por aqui, né? Vasconcelos falou assim: quando eu desligo tudo, tomo o celular, ele fica o dia inteiro dormindo. No primeiro dia ele vai ficar dormindo, no segundo ele vai ficar dormindo, no terceiro ele vai ficar dormindo, no quarto ele vai começar a criar outras coisas, tá? E eu te sugiro oferecer outras atividades, as que eu falei aqui durante a live, tá? A Ellen falou assim: tem um de 12 e um pequeno de 9. Deixei brincar muito nas férias e agora estou penando para diminuir. Tenho um aplicativo de controle e restringir a 1 hora por dia. Reclamo o dia inteiro, mas já estão mudando. Muito bom. Vou bater foto desse seu comentário. Perfeito, Ellen. Então, você está persistindo porque você sabe que isso é o melhor para os seus filhos, tá? Então, no começo não é fácil, não. É isso aí. Eles estavam acostumados a jogar todo dia, né? Então, na hora que a gente vai persistindo, no primeiro dia eles vão reclamar, no segundo eles vão reclamar, no terceiro vão reclamar, no quarto eles vão começar a se virar, tá? Muito bom. Minha adolescente tem 14 anos. Quando eu chamo para almoçar ou tomar café ou andar na praia, Dani, onde você mora? Ou até mesmo sair para tomar um sorvete, ela fica brava, muito brava. Mas vai bufando. Persista, continue. E me conta onde você mora. Que delícia. Meu sonho é morar na praia. A Alessandra falou assim: filho de 11, não consegue largar o celular. Já instalei o aplicativo de controle, mas infelizmente o aplicativo não está funcionando corretamente. Alessandra, muito bom esse seu comentário. Por quê?
você está agindo só no como. Como eu faço para tirar meus filhos no celular? Então você colocou um aplicativo para tirar ele do celular. Não adianta. Você precisa entender o porquê. Por que meu adolescente está ficando o dia inteiro no celular? O que está acontecendo por trás disso? Por que ele está querendo ficar o tempo todo no celular? Eu tenho uma live só sobre o celular que vai te ajudar. Então você precisa entender primeiro por que ele está ficando o tempo todo no celular, para sabendo por que, aí sim trabalhar o como, tá? Como é o nome do filme? Aí alguém falou Meninas da Rede, depois alguém vi que aqui, Dilemas da Rede, isso, Dilemas da Rede, tá? Esse filme é importante para todo mundo. Meu filho, não posso quitar. Eu não entendi. Me explica. Eu não entendi. Carvalho falou assim, filho de 13, joga demais, interfere na concentração nos estudos? E interfere, tá? Porque ele fica agitado e ansioso, aí diminui a atenção, tá? Eu aprendendo a linguagem dos jogos, né? E eu não sei o que é quitar. Conta pra mim o que é. O que é quitar? Essa eu não sei, eu preciso aprender. Eu tô montando um glossário da adolescência, me ajuda. Coloquei uma rotina nesse Cé falou, muito bom. Meu filho de 10 anos está estudando a música para tocar na CCB. O que é CCB? Desculpa pela falta de conhecimento. Mas música para mim é maravilhoso. Meu filho fica muito, acho que faltou talvez uma palavra aqui, mas tocar violão muito. Eu não entendi a sua frase, Aurilene. Exatamente, o que estamos oferecendo para ele, para que ele saia disso, se até nós mesmos estamos, hein? Muito boa essa sua frase. Excelente. Por isso que é bom assistir esse filme. Estou na menopausa, é muito difícil lidar com adolescente. A live fica gravada onde? Fica no YouTube e fica aqui no feed, tá? Vá. Cláudia, já vi que brigar e gritar só piora. Perfeito, Cláudia. Então, brigar todos os dias não é normal, tá? Então, precisa entender por que vocês estão brigando. Sempre o método POC. Por quê? Não adianta ficar gritando com o filho, que é o como. Eu preciso entender por quê. Por que a gente está brigando tanto? Trabalhar o porquê para melhorar as brigas, tá? Colocamos para fazer aula de música uma vez por semana. Não é muito, mas ajuda muito, Sam. Porque a música diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui toda essa, né, essa ansiedade dessas mudanças da adolescência, né? Então já vai melhorando e tira do celular, que deixa mais ansioso, mais agitado, mais irritado, né? Então, muitos ganhos. Muito bom. Mano falou assim, tenho 3 filhos, 13, 11 e 10. Não deixo eles usarem iPad, celular ou TV durante a semana. Mas quando chega o final de semana, eles não querem soltar o iPad ou parar de assistir TV. O que faço? Eu deixaria 30 minutinhos na semana e 1 horinha no final de semana. Tá? Então, você vai ensinando os seus adolescentes a ter o controle de tempo, o limite, a responsabilidade. Então você vai orientando-os a controlar isso. E aí não vai chegar, sabe que nem em regime?
Não pode, na hora que não pode, você quer fazer? Sabe aquela história? Então, não posso comer, né? Tô de regime, não posso comer doce, faz de conta. Putz, no segundo dia você já tá morrendo de vontade de comer doce. Então, o tal do proibido também é difícil, né? Mas se você deixar ali meia horinha por dia, sai dessa questão do proibido e tem esse controle, tá? E aí não chega no final de semana, eles querem, né, tirar todo atraso, né? Não, continua com a mesma restrição, só um pouquinho a mais, porque é final de semana, tá? Keila falou, obrigada. Lili falou, tem o controle de paz, quando o aplicativo bloqueia os jogos, ele fica de boa. Mas quando os amigos chamam para jogar, eu acabo ficando com dó e desbloqueio para brincar com os amigos. Estou errando? Acho que não. Lógico que depende do tipo de jogo, tá? Mas se é final de semana, aquela socialização, né, que a gente estava conversando, não vejo muito mal. Só precisa ver o tipo de jogo. Eu fiz um vídeo aqui sobre um joguinho que os meus sobrinhos e os meus... O meu enteado, né? Minha enteada não. Eu percebi que eles começaram a ficar com medo de algumas coisas. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E aí, naquele final de semana, eles tinham jogado um gamezinho que dá medo. Então, precisa saber qual é o conteúdo que eles estão jogando, né? Então, naquele dia, eles tinham jogado e eu já percebi as atitudes deles diferentes. E aí, eu fui buscar a raiz do problema, porque dentro da minha casa também acontece isso, né, gente? Lógico. Então, na hora que eu busquei a raiz do problema, eu já encontrei esse gamezinho, expliquei para eles, mostrei as atitudes que eles estavam tendo, mostrei o quanto estava fazendo mal e eles espontaneamente já pararam, tá? Aqui em casa também deixo liberado só 1 hora por dia e já não pedem mais tempo. Muito bom. Mas ofereço atividades de Lego, cubo mágico, caminhada, esporte, origami. Graças a Deus eu acho que estou no caminho. Perfeito, Ana Cláudia, perfeito. Vou bater foto também do seu comentário. E é isso aí, quando eles estão bem, não tem essa briga, gente. Então, olha só o comentário da Ana Cláudia. Ela deixa 1 hora por dia e eles nem pedem. Eles já entenderam. E não precisou ficar brigando. Ela colocou limite e ofereceu outras atividades. Tá? Muito bom. Como lidar com uma adolescente que fala muita mentira? Dani, aplique o método POC. Por quê? Lembra? Você está me perguntando como agir com a adolescente que mente muito. E eu vou te perguntar, vou falar assim para você, aplica o método POC e procure a raiz do problema. O que está por trás disso? Então, tem adolescente que mente muito porque o pai é muito bravo, porque o pai é muito agressivo, e aí a filha tem medo de falar, porque a mãe é muito autoritária, então a filha tem medo de falar, porque os pais são muito perfeitos, muito super-heróis, e aí ela não consegue ser tão maravilhosa quanto os pais, e aí ela mente. Então tem muitas questões por trás, então eu preciso entender a raiz do problema para trabalhar a raiz do problema para ela melhorar, tá? Então aplica aí o método POC na sua casa. Como? Conversando com a sua filha, entendendo o que está por trás disso. E aí trabalha a raiz da questão, tá? Ela falou obrigada. A Polly falou, tem um pré-adolescente em casa. Recebi mensagem do colégio hoje de mau comportamento. Ai, ai. Olha, mesma coisa, tá? Aplica o método POC, conversa lá com ele, entende o que está por trás disso. Para que isso não aumente, né? A Ana voltou falando assim, procuro sempre propor atividade junto. Hoje mesmo cheguei em casa e chamei ele para caminhar. Não queria ir, mas foi e batemos o maior papo. Muito bom esse seu comentário também, obrigada porque você está contribuindo bastante. Muitas vezes, num primeiro momento, eles não querem não, tá? E aí, quantas vezes eu falo aqui, mas agora é isso que a gente vai fazer. Então, sábado à noite a gente vai vai jogar alguma coisa junto, tá? E aí, vem com aquela cara de, que saco, não quero, né? E depois, na hora do jogo, fica gostoso, tá? Então, tem que ter essa persistência, esse jogo de cintura.
Dociati falou assim: meus filhos ficam no game. Infelizmente, só assim consigo trabalhar as minhas 12 horas por dia. Queria poder não me preocupar com o dinheiro e poder ficar com eles a tarde inteira, todos os dias da semana, só para eles. Levar para o esporte, aula de música, mas não dá. Paulo falou assim: o lado bom de deixar o filho no colégio integral, como trabalhamos o dia todo, pelo menos eles ficam em celular e game. Eles não ficam em celular e o game o dia todo. Porque aí a escola vai estar oferecendo, né, essa atividade. A Dociati falou assim: na minha cidade a escola. Ela comentou os preços, né? Marcos falou assim, a Keila, né? Marcos ou Keila. Minha filha tem 9 anos, não deixo jogar nada, mas ela quer ir pra TV o tempo todo. Sou a chata, sempre, porque fico lembrando das obrigações. Se é a chata, eu acho que é a Keila, né? Keila, então oferecer outras atividades para ela, tá? Jamile falou assim: ainda não consigo ter esse controle. Tenho um filho de 5 e outro de 13. Os dois usam em excesso. Trabalho o dia todo e quem fica com eles em casa não consegue entreter com outras coisas. Jamile, mesmo ele ficando com outras pessoas, você precisa colocar o limite, tá? O limite, mesmo a distância, tem que existir, tá bom? Os meus pais, por exemplo, trabalhavam o dia inteiro, né? E a gente tinha os nossos limites, tá? Então, esse respeito aos limites precisa existir, senão isso aqui vai virar uma bolona de neve, tá? Com o meu adolescente, uso o aplicativo como forma de controle. Porém, bloqueio o celular, insiste para o desbloqueio e fica nervoso. O que devo fazer com a assistência? Emily, geralmente, por que eles pedem para desbloquear? Não esqueçam que eu também tenho aqui os adolescentes, já sei tudo isso de cor, tá? Por que eles pedem para desbloquear? Porque eles sabem que a gente vai desbloquear. Então, se a gente não desbloqueia, se a gente cumpre o combinado, ele já sabe, já começa a parar de pedir. Agora, se eu sempre desbloqueio, ele já sabe que é só pedir que eu vou desbloquear. E aí, quando eu desbloqueio, ele vai ficar irritado. Então, tudo isso é um reflexo da minha atitude. Tá? Então, não esqueçam, eu preciso fazer combinados e honrar os combinados. Tá bom? Legal. Aqui ela falou, ela faz bastante, faz ginástica, inglês, balé, muito bom. Como é difícil dar limites. É mesmo. Acabou. Muito bom, gente. Acho que deu pra passar a ideia aqui, né? Então, sempre entender o que tá por trás, tá? Então, não adianta a gente pensar, meu filho passa o dia inteiro no game, o que eu faço? Não adianta ficar pensando no como fazer. Eu preciso entender o porquê. Por que meu filho tá passando o dia inteiro no game? Para eu entender o que tá passando no coraçãozinho do meu filho e ajudá-lo nisso. Na hora que eu ajudo meu filho no porquê, tudo melhora. Tá? Então, para cada caso, uma conduta, porque cada filho é de um jeitinho. Tá? Para quem tá chegando agora, quem tá chegando novo no canal, todos os dias tem conteúdo segunda a segunda, inclusive sábado, domingos e feriados. De segunda-feira às 19h30 tem live, de quinta-feira às 20 horas também tem live. Eu fico aberta para sugestões de vocês, então me manda ali, Soraya, meu filho tem tantos anos, está acontecendo isso. Tentem ser mais breves, por favor, tem muita gente me mandando muito texto grande, e aí fica mais difícil para eu dar conta. Gente, nós somos 100 mil pessoas aqui no canal, tá? Então me manda um textinho mais curtinho, mais sucinto, que eu produzo um conteúdo voltado para vocês, tá? Acho que é isso. Quem quiser dar um passo a mais e quiser
se aprofundar nessas transformações da adolescência, aí tem um curso voltado para mães de adolescente, que fica lá na minha bio. Para quem não sabe o que é bio, tem a minha fotinho, uns escritinhos, na última linha tem um link, clica no link, que você é direcionado para uma página em que eu explico como é que funciona esse curso. Porque é importante, na hora que eu sei quais são as transformações que meu filho vai passar, eu me sinto segura e oriento meu filho sobre o que vai acontecer. Então, na hora que ele entende sobre as transformações e sente a segurança da mãe, ele torna-se um adulto mais autoconfiante, mais feliz, né? A gente melhora o futuro aí dos adolescentes. Tá bom? Então, quem quiser dar um passo a mais, o link do curso fica lá na bio. Muito obrigada a todos que participaram. Acho que teve mais um comentário aqui. Tão difícil fazer o combinado e honrar, doutora, eu sei. Mas precisa para a formação de um adulto melhor, tá? Amei essa live, obrigada. Ju falou muito bom, obrigada, Ju. A Keila falou obrigada, eu que agradeço, vou precisar sair. Beijos, Keila. Obrigada, Emily falou. A Ana Cláudia falou, estou amando assistir suas lives, contribui muito com minha realidade. Ana, me conta se você já aplicou, me manda uma mensagem, por favor, se você já assistiu algum vídeo que fez alguma mudança na sua casa, conta como era e como ficou depois, isso me ajuda. Jenny falou, gostei, obrigada. Muito bom, Cristiane falou. Gente, muito obrigada por terem ficado comigo até agora, por participarem. Obrigada por me dar um norte nessa fase, a Ellen falou. Obrigada. Eu acabei de entrar. Qual o conselho, doutora? O meu também o dia todo no game. Eu te aconselho a assistir a live, porque tem um conteúdo extenso assim no meio da live que vai ser importante para você, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.